18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora são 6 horas em ponto em Manaus e você aí na sintonia certa. Continue, vamos juntos até às 7. Mais uma edição do 18 horas no ar. Ela é Karine Leão. Falou, Carlão. Boa Tudo noite. bem? Muito boa noite pra você. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, hein? Melhor ainda se nós formos juntos até às 7 com a sua participação pelo nosso WhatsApp que está aí à sua disposição. Acione 994887592 e participe. Valendo também a sua participação para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Começando 18 horas com os destaques do dia. Governador quer passar a administração do 28 de agosto e outras unidades de saúde para organizações sociais. Chefe da Polícia Federal de Tabatinga é exonerado. Desmatamento na Amazônia fecha 14 meses em queda. Em Parintins, as expectativas para a primeira noite do festival. Hora 6:01, mais uma vez, boa noite para você sempre na sintonia certa aí no melhor mix do Brasil. Esses e outros destaques, os assuntos desta sexta-feira, dia 28 de agosto de 2024. Você confere agora, hein? 18 horas no ar. 18 horas. Vamos juntos, olha só, hein? O governo não desistiu de privatizar, de entregar para uma organização social a administração e o comando do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e outras unidades do sistema de saúde do Estado, Karine. Carlão, é exatamente isso. A Secretaria de Saúde do Estado publicou o edital para credenciar organizações sociais, as chamadas OSs, que são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Sem fins lucrativos que estiverem interessadas em ter a qualificação para a atuação da saúde. Karine, o edital diz que poderá participar do processo qualquer entidade legalmente constituída que tenha obrigatoriamente como objetivo social de seu contrato atividade na área de saúde e que atenda aos requisitos previstos em lei. Tem que ter conhecimento e experiência na administração de estabelecimento ou projetos na área de saúde pública, com capacidade de prestar os serviços e também os requisitos exigidos pela legislação para fins de sua qualificação, Karine. Bom, Carlão, a gente falou muito bonito. Agora o repórter André Meirelles, é ele quem vai explicar melhor a respeito desse assunto, vai traduzir aí todo esse linguajar bonito que a gente falou agora. Boa noite, André. Ele fala ao vivo aqui com a gente, explica melhor essa situação. André, então, o governo ele está com pressa para fazer essa mudança, ou seja, tirar a administração, né, de quem agora está, das equipes que administram as unidades de saúde do estado do Amazonas e passar a administração para essas organizações sociais, essas OSs, é isso? Muito boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7, você que nos acompanha também pelo canal no YouTube, pesquisa aí 18 horas, tem no YouTube também, a gente está ao vivo. Olha só, desde o dia 21 de junho deste ano mesmo, esse edital ele foi publicado, né? E as organizações sociais, que a gente fala OS, elas já estão se candidatando para isso, né? Esse edital para qualificar essas OS, essas organizações sociais para atuação na área da saúde, é o de convocação pública, que está ali no SED/M, que está com o número 01/2024, né? E esse edital, ele torna público que vai receber o pedido de qualificação dessas entidades, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, de fins não econômicos, que estiverem interessadas em obter essa qualificação para as organizações sociais na atuação da saúde e assim participar, né, de formação, de parceria para fomento e execução de atividades relativas à área da saúde, e isso de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, ou seja, obedecendo ali todos os requisitos do SUS, né? Essa organização deve obedecer aí todos os, né, requisitos do SUS e expressos no artigo 198 da Constituição Federal e no artigo 7º da Lei Federal, né? E essa apresentação do pedido de qualificação
contendo os documentos para a qualificação das organizações sociais de saúde aqui no Amazonas pelas entidades interessadas, elas estão sendo feitas por meio do sistema de gestão eletrônico de documentos, né? Então, tem esse edital aí que está desde o dia 21 e as organizações sociais, elas já estão aí se candidatando para fazer parte disso. Mas o que isso significa? O que é uma organização social? Organização social é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que, né, obteve essa qualificação dessa organização social por meio de decreto presidencial para realizar atividades de interesse público, né? Então, essa organização, em parceria com o Estado, ela vai executar atividades de interesse públicos, né? Voltados aí, pode ser de ensino, pode ser de pesquisa, pode ser científica, mas nesse caso é para a área da saúde. Como funciona, né? Na publicação, o Estado transfere a execução de atividades de interesse público a uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como a gente falou. A organização social se compromete a realizar as atividades e alcançar os resultados previstos em uma contratação de gestão e contrapartida, né? Então, o Estado, ele fomenta essas atividades por meio dessas transferências diretas de recursos e fiscalização da atuação dessas organizações. Aí, no caso, vai ser só uma escolhida, né? Só uma organização social que deve ser escolhida para ficar aí, digamos assim, vamos entregar a administração da saúde do Estado para essas organizações. Exato. Aí vai tirar todo mundo do Estado e vai colocar para uma organização, uma OS, a administração de todas as unidades de saúde públicas do Estado, incluindo aí o 28 de agosto, gente. É só isso que vai acontecer. E que a gente está falando de uma mudança absurdamente importante e absurda, né, Carlão? E é estranho também. Muito estranho. Né? Como substituir tanta gente até assim? Porque uma OS, a gente aqui tá sabendo que no país as OS complicado. Não são, não são lá muito idôneas. Bom, enfim, vamos lá. Nessa situação, só para encerrar aqui, nessa situação que a gente fala dessas OSs, que aqui fala pela lei que são sem fins lucrativos e tal, mas claro que elas vão receber recursos do Estado para que elas possam atuar ali, fazendo contratos de funcionários, e é como se fosse não é como se fosse uma terceirização, mas como se fosse uma privatização desse sistema de saúde, né? O poder público, além disso, ele ocupa cadeiras no Conselho de Administração dessas organizações sociais e na Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, né? A gente procurou alguns especialistas para explicar melhor essa situação, mas não conseguimos, né, a tempo, mas aí especificamente isso, trazendo aqui todo o resumo, né? O governo do estado do Amazonas já fez esse edital aí para as organizações sociais que tiverem interesses em atuar administrando a saúde pública do estado do Amazonas, embora as OS sejam sem fins lucrativos, mas os recursos serão do próprio estado para bancar aí, digamos, as organizações sociais. Essa administração, o que vai dar isso, vamos acompanhar de perto. André, muito obrigada pelas informações. Gente, o fato é que o governo Wilson Lima, a gente sabe que fracassou na gestão da saúde pública e chegou nesse ponto. Tá entregando, jogando a toalha, é isso? É o ponto que chegou, né, Carlão? Tá entregando a toalha, porque não tem condições, não tem competência de administrar as unidades de saúde do Estado. Gente, eu tô falando do 28 de agosto. Vamos ver o que vai dar. O hospital é importantíssimo. Como é que vai delegar, né? Se já tá ruim, imagina que ainda vai delegar a uma empresa que não conhece nada, não sabe, enfim, vai chegar de paraquedas, gente. Vamos lá, vamos aos fatos. Há 5 anos de governo, o sistema simplesmente colapsou. Pelo menos umas 3 vezes aí a gente já noticiou aqui, tá? Sim. E hoje todas as unidades de saúde estão sucateadas. Não tem remédio, não tem equipamentos. Os funcionários estão com salários atrasados. Então é isso, não sabe administrar o dinheiro, não sabe administrar as unidades de saúde do Estado, aí vai ter que contratar uma ONG para isso e vai resolver? Muito difícil, né? Está tudo um caos completo, Carlão. Mesmo o governo do Estado jurando de pé junto que gastou mais de 5 bilhões de reais no ano passado só com a saúde. Karime, olha só o detalhe, hein? Desde que assumiu o governo em 2019 até hoje, não inaugurou, não entregou para a população sequer um único hospital.
não entregou para a população um único hospital. Isso é muito grave. As filas para exames, consultas e cirurgias de média e alta complexidade são intermináveis. Tem gente, inclusive, aguardando por mais de 2 anos um simples exame de cateterismo. E agora tenta privatizar a administração das unidades de saúde. Gente, não dá para... Não faz coerência. Há pouco tempo, as cirurgias eletivas foram suspensas porque o Hemoan não tinha o equipamento básico para colher sangue. Aí só estavam, naquele período, só foram atendidos as cirurgias de emergência, porque faltou insumos para coletar sangue. Imagina, se não tem isso, como é que vai resolver uma OS? Vai resolver? Vai cair de paraquedas aqui, vai resolver? Acho muito difícil. E detalhe, viu, Carlão? É que a maioria dessas organizações sociais, como eu falei no início, a maioria delas, não, é claro, não são todas, mas a maioria está envolvida em escândalos e muitos presidentes dessas entidades já foram presos pela Polícia Federal. Eu estou falando que teve um caso muito notório no Rio de Janeiro há pouco tempo. Os estados, como eu falei, o Rio de Janeiro, que adotaram essas OS, tiveram problemas sérios de corrupção e as pessoas foram presas. Agora é saber aí se essas organizações envolvidas em escândalos em outros estados vão vir também aqui para o Amazonas. Nós aqui é óbvio, né, Carlão? Vamos ficar, sim, fiscalizando, acompanhando esse assunto para denunciar, se preciso for, como sempre fizemos desde o início do programa 18 horas. Hora 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos mudar de assunto, Carlão? Bora. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Festival de Parintins? Hoje eu até vim de vermelho e perguntei, você não veio de azul, Carlão? Eu vim ontem, vamos revezar tá isso certo, aí. Tá certo, vamos revezar. Daqui a pouco, gente, às 8 da noite, começa o que promete ser o Festival dos Festivais. A repórter Nathalie Moraes conversa ao vivo aqui com a gente, com as informações a respeito do festival. E a apresentação começa com Caprichoso e fecha com Garantido hoje, a primeira noite. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, teve quinta-feira a festa do visitante, como é que foi? Sucesso, recorde de público? Olha, Karime e Carlão, boa noite para vocês dois, boa noite para os nossos ouvintes. Olha, Karime, em apenas 2 anos de realização dentro do Bombódromo, a festa dos visitantes já mostra que vai realmente se transformar em uma tradição e que veio para ficar. Isso porque passaram lá pela arena do Bombódromo nada mais, nada menos que 23 mil pessoas durante aí a festa dos visitantes. A festa dos visitantes, ela sempre foi uma festa grandiosa, mas não também com toda essa proporção, né? Desde o ano passado a Secretaria de Cultura optou em realizar a festa dos visitantes dentro do Bombódromo e o público, né? Os visitantes em geral têm correspondido e prestigiado a festa. Como a gente está acompanhando, né? Eles montaram um palco 360 graus, agora um palco gigantesco que hoje não existe mais lá no local, Karime. Então, assim... você falou que foi ontem que eles fizeram tudo às pressas para desmontar em tempo recorde, para agora está tudo pronto para começo do festival, que é agora às 8, né? Exatamente, assim, tipo, mais de 600 pessoas trabalharam nessa situação de montagem e desmontagem e, assim, uma loucura, porque o palco que eles fizeram era um palco realmente de um grande festival, e a festa foi isso, foram 2 grandes shows de artistas nacionais, que foram o Tiaguinho e o Belo, mas também passaram por lá vários artistas locais, Márcia Novo, Junho Paulaim, Leonardo Castelo, Endel Pinheiro, e foi um sucesso. Inclusive, Karime, a gente aproveitou para falar com a primeira atração da noite, o cantor Tiaguinho, e ele falou um pouco mais, né, sobre a alegria de participar desse evento e da importância da cidade de Parintins para o Brasil e para o mundo. Vamos conferir aí o que diz o Thiago André. É uma cidade que tem uma importância muito grande para o Brasil, né? É uma festa que significa muito para o povo daqui. Eu me sinto honrado em fazer parte de uma festa dessa. Já venho aqui ao Amazonas há 21 anos e é a segunda vez só que eu venho para Parintins. Mas estou muito feliz. 18 horas.
Olha, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do Thiago André, mais conhecido como Thiaguinho, né? Uhum. Ele que foi aí a primeira atração durante a festa dos visitantes, falando um pouquinho sobre a alegria de ter participado desse evento. Mas daqui a pouquinho começa o maior espetáculo da Terra a céu aberto, né? A maior ópera, né, do planeta, apresentada no meio da floresta. E toda essa... Falta um pouquinho mais de 1h30 para começar aí a 57ª edição do Festival Folclórico de Parintins. E durante esses 3 dias de Festival de Parintins, né, uma economia toda gira em torno dessa festa. E cerca de 65 milhões foram injetados diretamente e devem trazer um lucro para aquelas pessoas que ali vivem, Karime, de mais de 150 milhões de reais. No ano passado, o festival chegou aí a marca de 146, mas para esse ano, né? Tudo é grandioso, tudo é grandioso, né? Então acredita-se que vai bater essa meta aí de 150 milhões gerados para a economia da ilha Tupinabarana. E aí, Karime, né? Daqui a pouquinho, o meu caprichoso e o caprichoso do Carlão entra, né? Para defender o seu bicampeonato e, é claro, buscar o tri, né? A gente não posso deixar de falar isso. O caprichoso leva aí para o Bombódromo a cultura, o triunfo do povo. Esse é o tema apresentado pelo caprichoso. Já o garantido, que é o boi da minha amiga Karime Leão, o contrário, né? Aqui pra mim, vocês é que são o contrário, né? Então, logo depois, fechando o primeiro dia do Festival de Parintins, fechando com chave de ouro, garantido. Então, a nossa amiga contrária, Karime Leão, o garantido, representado aí, né, a gente não pode deixar de falar dela, afinal de contas, o festival virou o Festival dos Festivais este ano, depois de toda a divulgação da Isabelle Nogueira, né, durante a participação do reality show. O Boi Vermelho e Branco mostrará hoje na Arena do Bombódromo os segredos do coração. Esse foi o tema escolhido para o Festival Folclórico de 2024. E aí, Karime, olha, não consegui ir para Parintins, estou em Manaus, assim como a Karime, o Carlão e a Nathalie. Não tem um grupo. Aonde é que eu posso assistir o Festival Folclórico de Parintins? A gente tem uma dica para te dar. Olha, daqui a pouquinho, a partir das 8h da noite, vai ter transmissão do Festival Folclórico lá no Largo de São Sebastião, ali do ladinho do Teatro Amazonas. Legal. Essa transmissão é gratuita e a Secretaria de Cultura montou toda uma estrutura para receber os como ano passado, super bacana, um telão gigante, um monte de brincantes, todos com seu azul e branco, vermelho e branco, muito, assim, super tranquilo, com uma alegria maravilhosa, todo mundo assistindo de boaça lá no Exatamente, Karime, é um espaço montado para receber famílias, né? Para receber as pessoas que realmente gostam, prestigiam o festival e quer reunir a galera. Não tinha uma galera? Pronto, vai para lá, pro Largo tem. de São Sebastião, que essa é a dica, a partir das 8h da noite. Tanto de hoje até o domingo, o horário é sempre o mesmo. Mas, Karime, olha só, a gente falou agora há pouco que falta 1h30 pro Festival Folclórico de Parintins, o Festival dos Festivais começar de fato, mas já tá tendo briga, viu? Teve um impasse jurídico, foi? Já tá tendo confusão, isso porque, né, o seu boi, né, o contrário, o garantido, entrou aí com um pedido para que a Justiça do Amazonas não autorizasse o uso do guindarte pelo boi caprichoso para as alegorias no Festival Folclórico de Parintins. E o Corpo de Bombeiros atendeu esse pedido, não autorizando o equipamento por considerar inseguro. Mas aí, Karime, a Justiça do Amazonas logo em seguida, o desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, ele derrubou essa nota técnica do Corpo de Bombeiros, né? Que aí caiu aí essa nota que tinha sido apresentada e o desembargador Lafayette autorizou, inclusive, o içamento de pessoas nas alegorias através do guindarte no Bombódromo. Então, Karime, né? Faltam poucos minutinhos. Eu tenho certeza que aqui em Manaus, né, muita gente vai se reunir, vai reunir os amigos. A Karime falou agora há pouco a Karime já tem uma programação, né, Karime? Já estaremos assistindo. Isso é muito bacana, né? A gente fazer parte desse festival, fazer parte desta festa cultural tão importante para o estado do Amazonas. Poucos estados, poucos lugares têm
tem um festival folclórico com tanta importância, tão bonito, tão colorido, tão significativo, que enaltece a cultura local como nenhum outro festival. Acho que poucos lugares do mundo existe uma festa tão significativa, tão maravilhosa de cultura como aqui o estado do Amazonas, e a gente tem o Festival de Parintins. E a movimentação por lá tem sido tão grande, Karime, que a expectativa de público aumentou, viu? Nossa. A gente falava de 120 mil pessoas esperadas nesta edição e agora são mais de 130 mil pessoas na Ilha Tupinambaraná. A ilha tá lotada, a ilha tá fervendo. E olha, só de embarcação, mais de 479 embarcações passaram pelo posto da capitania aqui em Manaus. Então, foram mais de 90 mil pessoas de barco. Então, a ilha realmente está pequena para tanta gente. Que maravilha. Carlão, olha, eu espero que na segunda-feira eu entre aqui fazendo o meu vivo, anunciando o campeonato do meu boi, viu? O importante é que todos brinquem com segurança, que a gente faça um festival maravilhoso, que os turistas saiam encantados e que ano que vem voltem e que voltem com mais turistas e que o resto do mundo, outras partes do mundo também conheçam esse festival tão maravilhoso que a gente tem aqui no estado do Amazonas. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, obrigada. Nathalie. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h21, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, o Tribunal de Justiça do Amazonas extinguiu a ação que questionava a lei sobre proibição de sacolas plásticas no comércio do Amazonas, Karine. Então, Carlão, a Justiça considerou ilegítimo o pedido do Sindicato das Indústrias de Material Plástico aqui de Manaus e, com isso, continua proibida a venda ou distribuição de sacolas plásticas no comércio do Amazonas. Vamos acompanhar os detalhes com Diné Araújo. Vai e vem de ações sobre o uso de sacolas plásticas nos supermercados e comércio de Manaus teve mais um capítulo no último dia 18 desse mês, quando os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas decidiram por unanimidade acabar com a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Sindicato das Indústrias de Material Plástico de Manaus. A ação do sindicato questionava duas leis, uma estadual e outra municipal, que tratam da proibição de venda ou distribuição de sacolas plásticas no comércio do estado e na cidade de Manaus. O relator da ação, o desembargador Ayrton Luiz Correia Gentil, acolheu preliminarmente o pedido do sindicato, que alegou a ausência de impacto ambiental prévio e a incompetência do estado e do município para legislar sobre o meio ambiente de interesse nacional. Na prática, a entidade sindical que representa as indústrias plásticas pretendia que as leis 6077/2022 e 2799/2021 fossem declaradas inconstitucionais. Essas leis proíbem a venda de sacolas plásticas e impõem regras sobre a distribuição e vendas de sacolas biodegradáveis a consumidores nos estabelecimentos comerciais do estado, além de também proibir a distribuição gratuita de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais de Manaus. Mas o relator da ação observou que a Constituição do Estado prevê que entre as autoridades ou órgãos que podem propor uma ação de inconstitucionalidade estão as associações sindicais ou entidades de classe de âmbito estadual. Como a entidade requerente, ou seja, o sindicato, tem abrangência somente municipal, por representar empresários apenas da capital, não se encontra na referida listagem. Com isso, segundo a Justiça do Amazonas, o sindicato, autor da ação, não tem legitimidade para atuação no controle concentrado de constitucionalidade e, com isso, a Corte decidiu pela extinção da ação. Na prática, então, a venda de sacolas plásticas nos supermercados e comércio em geral continua proibida. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em Manaus, 6h24. Vamos falar dos bastidores da política local, Carlão? Vamos lá? Cíntia Blink na área. Cíntia Blink já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, a gente entrevistou aqui no 18 horas o deputado Saulo Viana. Bom, e é o seguinte, ele pode ser considerado infiel e ser até expulso do União Brasil por apoiar candidaturas que não são do partido. Ele, inclusive, respondeu essa pergunta aqui, né, Carlão? Boa noite. Isso claramente aqui. Exato.
Chico. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Foi batom na cueca, né? Ele falou que era... Não tem como, tá gravado. Tá gravado. Que ele não ia largar a mão, né? Ele era fiel a quem... ele até falou o termo cabo eleitoral. Esse ano eu não vou ser... pré-candidato, eu vou ser cabo eleitoral. Quando o Carlão perguntou pra ele sobre a vice, né? Se ele poderia vir vice de Davi. Pra você ver como ele tá tão próximo de Davi Almeida, que cogita-se Saulo Viana para vice do Davi. Mas como isso seria possível se ele é do União Brasil, que é outro grupo ali de Wilson Lima? O fato é que essas falas de Saulo Viana não são... Ele não esconde, né? Em nenhum momento. Ele fala realmente que ele está apoiando Matheus Assayag, está apoiando Davi Almeida e anda com outro grupo. E a resposta dele para isso que nós ouvimos aqui ontem foi que ele é fiel a quem foi parceiro dele. E ele se manteve assim, por isso ele está mantendo uma coerência. Mas para o partido, para a União Brasil, isso não é bem assim não, porque veio aí uma nota, né, na verdade um comunicado assinado por Antônio Rueda, que é o presidente nacional do União Brasil, lembrando aos membros, assim, por acaso, só para lembrar, existe uma regrinha que você não pode se posicionar aí apoiando. É básica, né, essa regra, né? Exato. Você não pode estar aí se apoiando quem é do grupo contrário, você não pode apoiar alguém de outro partido e nem do grupo que não está dentro do partido, né? Porque o União Brasil, ele, apesar de ser enorme, ele tem lá seus parceiros, né, que andam junto com ele. Então, assim, esse recado não vem com o nome, né? Mas tem endereço, tem endereço, telefone e tudo mais. E aí na nota é bem claro, olha só, é proibido se fizer, tá cometendo infidelidade partidária. Infidelidade partidária leva à perda do mandato, porque o cargo que o Saulo Viana ocupa hoje é de deputado federal, mas ele ocupa esse cargo pelo Partido União Brasil. Então, o cargo pertence ao União Brasil. Saulo está ocupando esse lugar, mas pertence à União. No momento que ele trai o partido diz, opa, querido, passe pra cá. E esse cargo que é nosso não é seu. E agora a pergunta que fica porque Saulo não se manifestou depois dessa nota, mas a pergunta que fica ele vai continuar fazendo essas falas públicas, falando que é Matheus Assayag para ele lá em Parintins, sendo que o partido dele tem a Brenda Dianá, e dizendo que aqui em Manaus o candidato dele é Davi Almeida, sendo que aqui o União Brasil é Roberto Cidade até agora, né? Que é pré-candidato ainda, a gente não sabe ainda como vai desenvolver, se vai de fato virar candidato. A gente tá vendo, pode ser que União se junte até com o PL, aquela história do Roberto Cidade com o Alberto Neto, que não acaba nunca, mas a gente vai chegar num resultado, talvez até semana que vem a gente tenha aí essa resposta para dar. Bom, de qualquer forma, é isso. Saulo Viana está avisado, digamos assim. Vamos ver se ele vai continuar sendo ousado nas declarações aí. Karime, Carlão. Ei, Cintia, olha só, a partir de 6 de julho, agora propagandas da prefeitura vão estar proibidas de serem veiculadas nas redes sociais, TV e também no rádio, não é isso? É isso, é aquela história, Carlão, de você manter, né, em pé de igualdade todos os concorrentes. Então, propagandas da prefeitura, ainda que sejam dedicadas ali a passar informação e tudo mais, agora vai ficar tudo mais de olho. Inclusive, lembra que o Wilson Lima, ele tem alguns processos dos quais ele é alvo, o grupo dele, enfim, né? Vindas de Eduardo Braga, era exatamente sobre essa questão de fez uso da máquina pública, fez uso de publicidade e tudo mais. Então, é nesse momento que todo mundo fica super de olho. A partir de agora, não pode tentar promover o prefeito, a prefeitura, usando realmente aquele espaço que é para ser institucional como um espaço promocional de quem ocupa o cargo de prefeito. Então, todo mundo fica de olho, pode virar processo, né? Tanto agora nesse período quanto depois. O Wilson Lima lida com isso até hoje, por exemplo. É um dos exemplos, mas isso é realmente um problema até comum. Isso levou, inclusive, à cassação de Melo lá atrás. Foi a primeira vez que a gente viu alguém ser cassado por isso, mas... Aconteceu, aconteceu. Então, agora
tem que ficar, não só Davi Almeida, a gente fala de Davi por conta de ser de Manaus, mas prefeitos em geral, a partir de agora, ó, cuidado aí, não pode divulgar informação que tenha um ar de promoção, de divulgação, pessoal, de propaganda, nada de ficar jogando imagem em intervalo de show, e cuidado com qualquer coisa que for publicar sobre a prefeitura, está proibido. E Blink, hoje teve reunião aqui em Manaus, tá? Entre o governador Wilson Lima e o ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias. E o assunto foi a estiagem desse ano. Estamos em pleno festival, mas ainda estão tratando de coisa séria, não é? É isso aí. É coisa seríssima e coisa que todo mundo já tá pensando, né? Porque o calor tá demais. A gente, assim que saiu aquele caso do Rio Grande do Sul, a gente também começa a pensar em como é que vai ser. Aqui no caso lá é água de mais, aqui vai ser água de menos. A gente já viveu uma estiagem pesada, né? Que os animais morreram, os peixes que estavam ali na água morreram, porque elas ferveram dentro da água. E agora a gente espera que agora a gente quer se preparar, porque a expectativa é que a coisa não melhore, que ela piore, né? Pode ser pior do que a do ano passado mesmo, pode ser pior do que a do ano, é o que falam aí os especialistas. E aí teve realmente essa reunião. O Wilson Lima não está em Parintins, ele voltou aqui justamente para ter essa reunião com o ministro de Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, o Wellington Dias. Essa reunião aconteceu hoje aqui em Manaus. E aí, como o Karime adiantou pra gente, né, a demanda prioritária é realmente a área de assistência social para enfrentar a estiagem. O que já está sendo feito agora? Porque além de a gente esperar que possa ser pior a estiagem desse ano, apesar do ano passado ter sido bem severa, ela vai ser adiantada esse ano. Espera-se que os impactos comecem agora no mês de julho. Então, o que já está sendo feito? De acordo com a prefeitura, balsas com medicamentos foram despachadas para as calhas do rio Juruá e Madeira. E aí a gente está falando de mais ou menos 7 cidades do interior que são beneficiadas aí com esses medicamentos que foram enviados para lá, porque daqui a pouco é possível que não possa chegar por meio de balsa. E aí foi entregue toda a demanda que é necessária para o Brasil segurar o ano aí, ajudar aí, entender qual que é o problema que vai acontecer por aqui, né? Importante. E Brinca, olha só, o chefe da Polícia Federal de Tabatinga, o Francisco Gonçalves Pérez, olha que situação, ele foi exonerado e o motivo foi uma denúncia de violência doméstica. Será, Blink? O que aconteceu? O que acontece? A Polícia Civil do Amazonas está apurando aí uma denúncia de uma vítima que, de acordo com o que a vítima declarou, né? O delegado da Polícia Federal, lotado lá em Tabatinga, como você disse, Carlão, ele está sendo acusado de cometer agressão psicológica e física. Psicológica, porque essa vítima ela tinha um relacionamento, um namoro realmente ali com o Francisco Pérez, que é o nome do delegado. E ela relata que sofria humilhações e chantagens. Isso tudo levou ao fim do relacionamento, ao fim do namoro, o que ele não encarou muito bem, fazendo perseguições a ela e ameaçou trancá-la em casa, trancá-la num quarto para que ela não se relacionasse com mais nenhum homem que não fosse ele. Acabou comigo, não fica com mais ninguém, de acordo com o relato da vítima. E aí, por conta dessa denúncia, ainda estão apurando o que aconteceu. O delegado foi exonerado do cargo de chefia da delegacia na PF de Tabatinga. Ele continua sendo membro da Polícia Federal, mas ele perdeu esse cargo na chefia enquanto as coisas são apuradas. A Polícia Federal também informou que internamente a denúncia está sendo apurada de forma sigilosa e que vai tomar todas as medidas cabíveis, começando por esse afastamento dele da chefia lá da delegacia em Tabatinga. Vacilam, né? É isso. É isso. Cíntia. Obrigada. Mais informação pra você semana que vem. Tá Até ótimo, segunda. até segunda. Valeu, Cíntia, 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o governo do Amazonas foi condenado a pagar retroativos de perdas salariais para os policiais militares da Associação dos Praças do Estado do Amazonas. A Justiça, Carlão, também determinou o pagamento de 12,57% em perdas salariais aos praças, como explica o repórter André Meirelles.
a decisão para o governo do estado pagar retroativos de perdas salariais aos policiais militares representados pela Associação dos Praças do estado do Amazonas ainda cabe recurso no Tribunal de Justiça do estado. A condenação determina o pagamento de 12,57% em perdas salariais aos praças. De acordo com a decisão, o governo deve pagar 9,27% relativo ao período de abril de 2020 a dezembro de 2020, além de um acréscimo de 3,30% a partir de janeiro de 2022, como explica o presidente da associação, Gerson Feitosa. Essa decisão garante 12,57%, que se refere ao ano de 2020 até 2022, lembrando que ainda não temos uma decisão judicial que garanta os percentuais de 2023 e 2024. Nesse sentido, assim que o Estado cumprir essa decisão, para garantir porque os policiais militares saiam da situação vexatória que estão, tendo em vista que não se tem acesso ao apartamento, não se tem pago a reposição salarial, não se tem garantido promoções para os policiais desde 2022. Feitosa explica ainda que a decisão beneficia policiais e bombeiros militares associados. Essa vitória vai trazer um pouco de dignidade para a família policial e bombeiro militar, vai poder garantir o sustento dos seus filhos, da sua casa, o pagamento das despesas familiares que são altíssimas, e garantir que os policiais saiam ter um pouco de respiro na situação terrível que se encontra a tropa da Polícia Militar. Em sua defesa no bojo do processo, o estado do Amazonas argumentou que a implantação do reajuste dependia de uma lei específica e que a lei complementar número 198/2019, que impõe limites de gastos públicos, impedia a implementação do reajuste na data prevista devido à situação fiscal do estado. Só que a decisão judicial considerou que as limitações fiscais não poderiam justificar o descumprimento dos direitos subjetivos dos servidores públicos. O juiz destacou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que a lei de responsabilidade fiscal não pode ser usada como argumento para negar direitos assegurados por lei aos servidores públicos. O 18 Horas entrou em contato com o governo do Amazonas para saber se o estado vai recorrer ou aceitar a decisão de pagar os praças, mas até o fechamento da reportagem não houve retorno. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Legal, agora 6h37 em Manaus. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho, no 18 Horas, você vai conferir. Em Brasília, voltam as discussões sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 Horas. 18 Horas. Agora conferindo o tempo e temperatura, previsão do tempo, final de semana. Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo a previsão do tempo aqui para Manaus, este sábado a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 64% e 98%. No domingo também. A previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva, só que à tarde e de noite. Mínima prevista também 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. E as chances de chuva são de 25%. Agora lá em Parintins, bora lá para ver. Lá em Paris. A previsão do tempo lá em Paris para sábado. Sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima prevista de 24 graus e a máxima 34 graus. E no domingo também. A previsão é de sol, aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde. O domingo à noite fica aberto. Mínima prevista 24 graus, a máxima também pode chegar a 34 graus. E as chances de chuva são de 18%. Para 6h39. Mix. Olha, o nosso Rio Negro ficou estável, de ontem para hoje, com o nível das águas no Porto de Manaus mantendo-se em 26 metros e 82 centímetros acima do nível do mar. Mix. O desmatamento na Amazônia teve o 14º mês seguido de redução.
A derrubada da floresta nos 5 primeiros meses do ano teve queda de 47% se comparado com o mesmo período do ano passado, Karine. Pois é, Carlão, mas mesmo assim o Amazonas, junto com o Mato Grosso e Pará, lideram o ranking dos estados que mais desmataram este ano. Juntos somam 75% de destruição da floresta. A repórter Odinei Araújo traz pra gente mais detalhes a respeito do assunto. O levantamento do Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, aponta que no acumulado de janeiro a maio desse ano, houve a menor taxa de desmatamento nos últimos 6 anos, desde 2018. A derrubada da floresta nos 5 primeiros meses do ano passou de 1.542 quilômetros quadrados em 2023 para 822 quilômetros quadrados em 2024, uma queda de 47%. Segundo o Amazon, que monitora a Amazônia por imagens de satélite desde 2008, a região viveu em maio o seu 14º mês seguido de redução de desmatamento, que é a remoção completa da vegetação. É o que explica a pesquisadora do Instituto, Raíssa Ferreira. A redução do desmatamento reflete avanços positivos na conservação da Amazônia. Para manter essa tendência de redução, é necessário adotar ações integradas que priorizem o aumento da fiscalização por parte das autoridades ambientais, especialmente em áreas mais estratégicas, assim como a aplicação de políticas públicas mais rigorosas. É crucial também promover a demarcação de áreas ainda sem uso definido e, além disso, deve-se incentivar atividades econômicas sustentáveis, garantindo o desenvolvimento da região e a manutenção dos recursos naturais. Historicamente, os números de desmatamento na Amazônia seguem uma linha de aumento nos meses de setembro e outubro, devido ao clima mais seco e ao início da temporada de queimada, segundo a pesquisadora. No entanto, nesse ano, essa tendência se estendeu por mais tempo, devido aos grandes episódios de seca que afetaram a região. Comparando maio de 2023 com maio deste ano, houve uma redução de 94%. E embora recentemente esses números tenham refletido em uma redução na degradação, eles podem voltar a subir à medida que os meses mais críticos de setembro e outubro se aproximam, quando as condições climáticas são mais propensas a favorecer novas queimadas e o desmatamento. Ainda conforme Raíssa Ferreira, pesquisadora do Amazon, o Amazonas é o 2º estado com mais casos de desmatamento. Mato Grosso, Amazonas e Pará lideram o ranking dos estados que mais desmataram entre janeiro e maio desse ano na Amazônia Legal. Juntos, esses 3 estados foram responsáveis por 75% do total de florestas derrubadas da região. A expansão agropecuária é uma prática frequente nessas regiões, resultando principalmente na conversão de florestas em terras agrícolas e pastagem. Essa prática constante e intensiva explica o porquê desses estados liderarem constantemente as estatísticas de desmatamento. Essas áreas mais pressionadas são importantes para que o combate e o controle sejam mais intensificados nessas regiões. O Pará foi o que mais desmatou em maio de 2024. Foram mais de 24 quilômetros quadrados de floresta destruída somente em áreas de unidades de conservação. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 43 minutos. Olha só, 4 criminosos invadiram o clube de tiros do Amazonas na noite desta quinta-feira. Renderam o dono do estabelecimento, que é um coronel do Exército, e roubaram 30 armas de fogo, Karine. Detalhe, viu, Carlão? O clube fica praticamente do lado da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas, tá? Quem explica essa história pra gente direito agora é o repórter André Meirelles. 4 criminosos invadiram um clube de tiros do Amazonas na noite desta quinta-feira no bairro Dom Pedro, na zona oeste de Manaus, e renderam o dono do estabelecimento, o coronel do Exército, Dagmon Varela, e roubaram 30 armas de fogo. O coronel Varela disse que um adolescente de 17 anos, aluno do clube de tiros, foi ao local e levou uns amigos que estavam do lado de fora do estabelecimento e queriam fazer aulas de tiro. Ao abrir a porta, o coronel foi surpreendido pelos suspeitos que o renderam. Um rapaz de menor de idade, acima de qualquer suspeita. Eu conheço a família, a mãe dele é evangélica, ele era meu aluno, eu dava aula particular, que ele sonhava em entrar para o Exército. Ao
Ou seja, era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Por volta das 19 horas, eu já estava de saída, ele veio falar comigo para poder ter umas aulas e eu disse que ele podia entrar. E ele falou para mim que tinha uns amigos que queriam me conhecer, e quando eu fui receber, vieram todos armados. Eram 4 jovens com armas e renderam o rapaz que estava comigo, o Oliver, meu genro, e me renderam também. O coronel disse que os suspeitos levaram 30 armas do estabelecimento, resultando um prejuízo de mais de R$100 mil. Aí eu abri a reserva e eles levaram 20 armas curtas, pistolas e revólver, e 10 armas longas, ou seja, 30 armas. O prejuízo é cerca uma arma por outra, o prejuízo é cerca de R$100 mil. Com certeza ele foi seduzido aí é a droga, né? O tráfico que está tomando conta da sociedade. Com certeza essas armas, elas, se não forem recuperadas, elas vão desaguar no mundo do tráfico da droga, né? Além da investigação da Polícia Civil do Amazonas, o militar disse que também vai às ruas colher informações que possam solucionar o paradeiro dos armamentos roubados. Mas eu não perdi a esperança. A partir de agora, eu estou saindo para procurá-lo também. Então a brincadeira vai começar a partir de agora. Eu vou ficar em off. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora para Brasília, Carlão. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Bom te ver, Cadu. Lembrando que daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra lá no site de notícias do 18 horas, que é o 18horas.com.br. Confere lá, gente, que a gente está lá bonito, ao vivo e em cores, né, Cadu? Cadu, vamos lá, Cadu. Vamos aos até nossos... um blazer aqui, pra ficar bonito para vocês. Nossa, tá até todo bonito, trabalhado no blazer. Louco, Cadu, vem cá. E do Neida, não, né? Não, menos que o Carlão, viu? Mais elegante. Tamo juntos. Vamos ver quem tá mais elegante. Bom, vamos lá para os assuntos. Do nada, do Neida, o presidente Lula resolveu sinalizar apoio à PL da anistia, que perdoa os crimes dos envolvidos lá dos ataques de 8 de janeiro. Que estratégia que foi essa, Cadu? Explica pra gente. Essa aqui é a pergunta, será que teve estratégia? Não sei, vamos debater essa história aqui, Karime. Boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do 18 horas. O Lula deu uma de Joe Biden, hein? Ontem ele deu uma viajada nas declarações, trocando alhos por bugalhos, né? Então, Karime, pra gente situar o nosso amigo ouvinte, o presidente Lula, ele deu uma entrevista para a rádio Itatiaia, de Minas Gerais, e ao ser questionado, ele disse que, embora seja cedo, concorda com a possibilidade de anistiar as pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, né? Ele essa fala dele desagradou a base política dele e abriu janela para uma série de teorias. Para a gente começar falando sobre isso, eu separei um trecho da fala do presidente Lula sobre isso. Vamos ouvir. Não dá para precipitar essa discussão de anistia. O que nós temos é que terminar de uma vez por todas de apurar todas as denúncias do 8 de janeiro. Quando ela tiver todas apuradas, tiver todo mundo processado, ou todo mundo, sabe, livre de processo, ninguém foi indiciado, aí tudo bem. Você pode até perdoar pessoas que já estão presas há muito tempo. Anistia para isso. Eu passei parte da minha vida brigando pela anistia e não vou ser contra. Mas nesse caso eles nem foram condenados ainda. A gente nem ainda sabe todos aqueles que praticaram do golpe. É preciso que a sociedade saiba quem é que tentou dar o golpe nesse país. Eu não veto candidato adversário, eu não veto. Se ele conquistar o direito de ser candidato, que seja candidato. Olha, se eu derrotei ele quando eu era oposição em situação, imagina agora que eu sou situação de oposição. Eu vou mostrar para ele que quem está na presidência só perde uma eleição se for incompetente. 18 horas. A gente acompanhou, então, a fala do presidente Lula explicando o apoio dele à PL da anistia, não é, Cadu? Essa fala dele, que só perde se for incompetente, vai ficar gravada na história, tá? Essa daí vai ficar arquivadinha, vai ser usada lá na frente. Mas olha, quando o presidente Lula, quando disse que ele deu uma de Joe Biden, que ontem teve inclusive aquele debate pífio, né? Ele e o Donald Trump, realmente, ele hoje até o Biden
Tá fora de combate, né? Ele até declarou que sabe que ele foi muito mal nos debates, que ele perdeu Exatamente. E quando eu faço essa comparação com o presidente Lula, é porque ele se confundiu, assim, ou não, sei lá, ninguém sabe, né? Ele confundiu os atos de 8 de janeiro com o regime militar de 64, quando ele fala, olha, eu sempre lutei por anistia e tal. Ele está se referindo ao regime militar de 64, né, em que muitas pessoas foram presas, outras foram exiladas, ao contrário dos presos do 8 de janeiro. Essas pessoas invadiram, depredaram os 3 poderes no ataque às instituições democráticas. E como pano de fundo, conforme as investigações apontaram, havia sim uma tentativa de golpe de Estado que estava em curso. Então eram coisas diferentes e Lula confundiu alhos com bugalhos, né? Porém, contudo, todavia, Karime, Lula ainda não é o Joe Biden. Pelo menos a gente percebe isso, né? Talvez ele saiba do que está falando, né? Eu conversei com alguns colegas, assim como eu, que estão batendo a cabeça com relação ao que aconteceu para entender essa história, porque na política nada é por acaso, uma coisa se conecta com a outra, enfim. Por quê? Na Câmara dos Deputados, Karime e Carlão, está tramitando o PL da anistia, que garante o perdão aos envolvidos dos atos de 8 de janeiro, incluindo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele foi arrolado no processo. Esse projeto é para a oposição, Karime e Carlão, no mesmo valor do que é o PL do aborto para a bancada evangélica. É uma poderosa moeda de troca. Então a base bolsonarista, que é muito forte no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, vem empurrando esse projeto para frente, encurralando cada vez mais o governo. À medida que o tempo vai passando, o governo vai ficando contra a parede. A teoria que circula por aqui é que Lula estaria sinalizando apoio a esse projeto de lei porque ele está de olho lá na frente no cenário político de 2026. Há quem diga que Lula teria mais condições de conquistar a reeleição se disputar de novo com Jair Bolsonaro, a sua antítese. Para isso, Bolsonaro tem que estar anistiado e livre das sentenças do TSE, porque o atual cenário indica que Lula perderia para Tarcísio de Freitas numa disputa direta. Porque Tarcísio de Freitas está crescendo muito no estado de São Paulo e ele também, e na opinião pública, nas pesquisas, e Lula está decaindo, né? Então isso é uma teoria, Karime, que está acesa aqui nos bastidores em Brasília, mas que tem uma lógica, porém tem muitas variáveis aí que precisam se confirmar ao longo do caminho para que isso aconteça. Então vamos acompanhando, porque as falas do presidente Lula, a Itatiaia, acenderam um monte de luzes aqui na cabeça de todo mundo e está todo mundo se perguntando por que será que ele falou? Ele está ficando doido ou ele está pensando em política lá na frente? É isso a questão. Eu aposto Karime em estratégia política mesmo, Cadu. Eu também, por isso que eu puxei esse assunto para debater com vocês, para a gente ficar com esse pontinho aí aceso. Tá certo. Beleza, Cadu, olha só, como tem pouca polêmica em Brasília, quase não tem. O Carlão não falou nada, tô estranhando você quer a minha opinião? Eu acho que ele tá ficando louco. Não, Carlão, pelo amor de Deus. Então, pronto, olha só, vamos lá, olha só, agora voltou a discussão sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. E aí, Cadu, por que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania voltou a analisar essa proposta, Cadu? 16 e 18 anos? Porque é mais uma pauta que pode ser destrutiva para o governo Lula, desde que apoie, Carlão. Sim. A maioridade penal de 18 para 16 está em discussão na Câmara desde 2003. Completou aí 24 anos sem nenhum avanço. Aliás, 21 anos, né? Sem qualquer avanço, tá? E agora, do Neida, como diz a Karime, a presidente da CCJ, a deputada Caroline de Toni, da extrema-direita, ela resolveu desarquivar essa proposta e retomar o debate. Essa proposta, Carlão e Karime, prevê a realização de um plebiscito, uma consulta popular para saber se o povo concorda ou não com a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O relator dessa proposta é o deputado Jaziel, do PL do estado do Ceará. E a ideia é discutir essa proposta antes do recesso parlamentar que começa agora, no dia 17 de julho. Não sei se vai dar tempo, mas tudo acontece na CCJ, viu? E como a CCJ ela é composta por parlamentares da direita conservadora, incluindo aí o deputado federal Capitão Alberto Neto, com certeza essa proposta de plebiscito ela vai passar.
Porém, ela precisa ser analisada pelo plenário, logo em seguida. Então, passar pelo crivo aí dos 513 deputados. Aí fica mais difícil, mas tudo vai depender de como o governo Lula vai discutir essa matéria nos bastidores. O que o governo está disposto a abrir mão para que essa matéria não seja aprovada, não seja tocada em frente. Mas como o governo tem tido muita pouca habilidade para lidar com essas questões, é muito provável que essa matéria passe, mas fique lá na frente no Senado. Enfim, o governo tem tido pouca habilidade para lidar com os assuntos, as pautas de costume na Câmara dos Deputados. Karime, Carlão. Tem sido um desastre mesmo. Cadu, traz pra gente os outros destaques, as rapidinhas do dia. Bora de rapidinha, eu só tenho uma só. Então a gente começa falando mesmo aí do ministro. Vamos correndo. Rapidinha. A gente começa falando aí do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que ele esteve aí em Manaus para entregar 43 veículos de suporte ao Sistema Único de Saúde de Assistência Social, que é o SUAS, dando continuidade aí ao que a nossa querida Blink falou. Ela falou um pouquinho sobre esse assunto. Eu estou completando com informação mais aprofundada, que a gente vai falar sobre esse investimento do governo federal para entregar esses carros, esses veículos que são vans e caminhões. Investimento aí de R$9 milhões para o estado do Amazonas. Boa parte desses veículos aí vai para 25 municípios do interior. E esse evento contou aí com a participação de várias autoridades, como o prefeito Davi Almeida, senador Omar Aziz, deputado Saulo Viana, que o que chamou a atenção é que o deputado Saulo Viana, ele entregou em mãos ao ministro Wellington Dias um ofício solicitando que o governo antecipe o pagamento de benefícios sociais por causa da seca, da mesma forma como fez no ano passado. No ano passado, o governo antecipou o Bolsa Família e o BPC, além do seguro defeso. E a ideia, portanto, é tomar essa mesma medida para evitar que nenhum município saia perdendo como foi no ano passado. A gente lembra que uns 15 municípios ficaram de fora. A intenção é se antecipar, precaver e tentar se planejar antes que a seca chegue com tudo. Maravilha. Volto com vocês. Obrigada, Cadu, pelas informações. Bom fim de semana. Até segunda, Cadu. Valeu, gente. Sextou. Um abraço. Boa sorte ao garantido, viu? É isso aí. Bom festival. Esse ano ganha, hein? Ganha. Esse ano ganha. Boa, Cadu. Contrário. Tchau, tchau. Tchau, contrário. Tchau, vou assistir daqui de casa, aqui nessa telinha aqui. Valeu, Cadu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. Esporte. Cid Soares na área, mais um giro esportivo. Cid, o Brasil enfrenta daqui a pouco o Paraguai, tentando a primeira vitória na Copa América. Não é isso? Detalhes. Cid Soares. É a mesma coisa que falar que daqui a pouco o garantido enfrenta o caprichoso. Mas olha só, o Brasil enfrenta realmente o Paraguai hoje pela segunda rodada da Copa América, às 9h, horário de Manaus, em Las Vegas. Estamos mesmo à espera de uma atuação convincente dos nossos atacantes, em especial aí do Endrick, que é o novo atacante do Real Madrid, espera aí sua primeira oportunidade como titular da seleção. Já mostrou seu faro de gol, né, ao balançar as redes 3 vezes em 7 jogos. O trio ofensivo, que é formado por Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha, não conseguiu vazar a defesa do Costa Rica na primeira rodada do grupo D. O técnico Dorival Júnior deverá manter os 3 jogadores na frente, mas se quiser mexer na equipe, ele vai ter aí o Endrick, né, como um bom coringa. O Brasil precisa vencer para poder ser líder, sem depender de outros resultados no grupo D. A seleção também quer acabar com o jejum de vitórias em competições que já dura 5 jogos e tem que acabar hoje isso. E já o Paraguai também busca, né, a reabilitação. Parecendo garantido mesmo. Tá meio garantido. Mas enfim. Tadinho. É por aí o negócio, Deus, né? Mas vamos em frente. Ai, chora, bonito, o Paraguai chora. também já foi atrás da reabilitação, né? Após ter sido derrotado aí pela Colômbia por 2-1 na estreia e tenta acabar logo com esse tabu. A seleção do Paraguai, a Albirroja, não ganha do Brasil há 16 anos. 9 jogos, meu amigo. A última vitória foi em 2008 nas eliminatórias. O jogo será transmitido pela Globo, Sport TV e Globo Play. Então acompanhar e ver o que vai dar. E olha, o empresário do Gabigol, o Júnior Pedroso, disse que o seu cliente está de saída do Flamengo. Isso aí é uma coisa que já vinha sendo discutida e muito, né? Pela primeira vez, o agente deixou claro que ele e seus sócios estão trabalhando já de olho no próximo clube, que pode ser Corinthians, pode ser o Palmeiras ou qualquer clube que mostre interesse aí em ter Gabigol em suas formações. Eu sei que hoje um dos maiores ídolos da história do Flamengo, né, é ele mesmo. Antes de deixar claro que já pensa no futuro do Gabigol,
fora do Flamengo, o Pedroso externou insatisfação com o fato da negociação que vem rolando ter sido tratada de forma pública pelo presidente Rodolfo Landim, questões que para ele são de caráter privado, afinal envolve uma extensão de contrato, né, importante, em especial no caso do Gabigol, que é um atleta do Flamengo aí muito cobiçado, talvez o jogador mais importante do ciclo do Landim. Gabigol foi abordado pela diretoria do Flamengo propondo extensão do contrato por 1 ano e ele, óbvio, negou na hora, entendendo aí que estava acontecendo, né? E também por isso discutir o tema e logo em seguida a saída do Gabigol do Flamengo. E olha, trazendo a bola aqui para o nosso lado, o técnico Sérgio Duarte, de 58 anos, foi anunciado ontem como novo comandante do Princesa do Solimões para a sequência da Série D do Brasileiro. O velho torcedor amazonense, ele chega a substituir Maurinho Fonseca e terá a missão de garantir a classificação para a próxima fase. É o que tínhamos para hoje. Um bom fim de semana para vocês. Até segunda. Bom festival para todos. Bom festival para todos, inclusive por caprichoso. Tá ótimo. Beijo, Cid. Valeu, tchau, tchau. Cid Soares. 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo do Amazonas lançou o edital de convocação pública para qualificar entidades como organizações sociais para parcerias na área da saúde. O edital convida entidades privadas sem fins lucrativos a se qualificarem para atuar nas regras e princípios do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. No entanto, é crucial que esse processo seja conduzido com extrema cautela. Recentemente, o Ministério Público Federal revelou que pelo menos 5 OSs contratadas pelo Estado do Rio de Janeiro estiveram envolvidas em um esquema de propinas que desviou 50 milhões de reais da saúde pública, isso em apenas 6 meses. Esses escândalos e o caos na saúde do Amazonas ressaltam a necessidade de uma seleção rigorosa e transparente das organizações sociais. O governo do Amazonas deve implementar critérios sólidos de avaliação e um acompanhamento contínuo das atividades dessas entidades, garantindo que os recursos destinados à saúde sejam utilizados de maneira eficaz e com ética. A população amazonense merece sim um sistema de saúde eficiente e livre da corrupção. A vigilância e a responsabilidade na contratação dessas OSs são fundamentais para assegurar que os princípios do SUS sejam verdadeiramente respeitados e que os serviços de saúde sejam prestados com qualidade e integridade, como a população realmente merece. 18 horas. Para 7-1, Karime, até segunda, né? Até segunda. Boa noite, um beijo, gente. Boa noite. Você ouviu 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.